Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a aplicação recursiva do Teorema de Bayes para a eliminação de ruídos. E o nome que nós damos a isso é o filtro de Bayes. Vamos ver como ele funciona? Muito bem, pessoal. O Teorema de Bayes é uma técnica de inferência estatística que gerou diversas outras técnicas. Então é fundamental que nós a conheçamos bem, porque aí nós vamos poder reconhecê-la dentro das outras técnicas e nós vamos entender o que está acontecendo. Muito bem. O Teorema de Bayes permite que nós calculemos probabilidades condicionais. E probabilidades condicionais são aquelas probabilidades então, que vão acontecer mediante a outras terem acontecido primeiro. Tudo bem? Muito bem. Para nós montarmos o filtro de Bayes, além do Teorema de Bayes, nós vamos utilizar os conhecimentos que nós ganhamos por meio do Teorema Central do Limite, que é aquele teorema que nos diz que, dentro de qualquer variável aleatória, seja ela qual for, nós conseguimos obter, então, uma variável normal ou gaussiana, por meio da média das médias. Não é verdade? Além disso, nós vimos que a partir de agora, nós nunca vamos tratar as coisas como sendo simplesmente numéricas. No fundo, tudo que nós vamos falar a partir de agora vão ser dado em termos de incertezas. E as incertezas vão ser modeladas por meio das funções de densidade, de probabilidade. Não é verdade? Então, a partir de agora, tudo que nós formos falar, não é, a posição do robô, por exemplo, não vai ser meramente um valor numérico, vai ser uma função. A resposta vai ser uma função gaussiana, tudo bem? Tá vendo a junção de todas as coisas? Pois bem, o que acontece é que quando nós vamos para o nosso problema em específico, que é a robótica móvel, nós estamos interessados na posição do robô. Nós vamos chamar então a posição do robô de x. Tudo bem? X é a posição do robô em algum instante, em algum momento. Pois bem, nós também temos recursos em robótica que são o quê? Leituras de sensores. Não é isso? Existem sensores que podem nos dar o quê? A posição do robô. Não é verdade? Pois muito bem. Então nós vamos chamar a leitura de sensores de Z. Tá bom? Muito bem. E aí nós temos, então, como fazer as probabilidades tanto a priori quanto a posteriori por meio dessas duas entidades, não é? A posição do robô e a leitura de sensores. Olha só, todo sensor, não importa qual, ele erra. Porque, como você sabe, o mundo não é perfeito, então existem imperfeições na construção daquele sensor, na leitura que ele faz. Então, ele tem muito a vontade de nos entregar uma medida perfeita, porém, ele não consegue, porque ele não é perfeito. Por melhor que ele seja, por mais caro que ele seja, por melhores que sejam os componentes dele, ainda assim ele erra. Nem que seja um pouquinho, mas ele erra. Tudo bem? Então, todo sensor vai ser modelado, claro, também como sendo uma variável estatística. Isso só significa que nós vamos modelá-lo por meio de uma função densidade de probabilidade. Bom, e como é que nós vamos fazer isso? Bom, se você reparar bem, se você pegar qualquer sensor e pedir uma medida dele, o que ele vai te entregar é uma medida numérica. Então, como você sabe, um número não é uma função. Nós temos que transformar, então, este número numa função densidade de probabilidade. E qual é a que nós vamos utilizar? A gaussiana. Pois muito bem, a gaussiana precisa de dois fatores, lembra? A média e o desvio padrão, justamente no caso do sensor. A média vai ser justamente a medida que nós obtivemos do sensor, naquele exato instante. Tudo bem? Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Essa é a média, já temos um valor. Falta o desvio padrão desse sensor. Como nós obtemos o desvio padrão do nosso sensor? Muito simples, nós podemos fazer de várias maneiras. A primeira é perguntando para o fabricante. A gente pega o manual do fabricante, abre lá, dá uma olhada. Pode ser que esse fabricante nos disponibilize essa informação. Caso ele não disponibilizar, nós vamos ter que obtê-la por meio de experimentação mesmo. Se nós aplicarmos
o teorema central do limite, nós vamos então obter a média das médias. Sabemos então que independente da distribuição do sensor, nós vamos obter então uma gaussiana, e essa gaussiana vai nos entregar então, finalmente, justamente o desvio padrão desse sensor. Tudo bem? Então é assim que a gente obtém o segundo parâmetro que estava faltando para o sensor, o desvio padrão. Certo? Então, considerando que nós tenhamos o desvio padrão daquele sensor e a cada medida que nós pedirmos dele, essa vai ser uma média para a nossa gaussiana, então para nós montarmos essa gaussiana, basta utilizar a equação dela. Já temos então os dois fatores e nós vamos ter um resultado como esse que você está vendo na tela. Tudo bem? Muito bem, agora que você já aprendeu como modelar as incertezas do seu sensor, que é justamente pelo teorema central do limite, tá? Então o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte experimento. Nós vamos ter então uma sala, tudo bem? Nesta sala nós vamos ter um sensor que tem a capacidade de dizer qual é a posição do robô, porém não é um sensor perfeito, como você sabe, ele erra, tudo bem? E nós vamos colocar esse robô em algum lugar da sala. Só que nós não vamos contar para esse robô onde ele está, ele quer descobrir. E nós vamos descobrir essa posição por meio do filtro de Bayes, tudo bem? Então a regra é por hora, o robô não vai se mover, porque o que acontece é que um robô não pode começar uma missão se ele não souber onde ele está. Você lembra do controle? Quando nós fazíamos controle, necessariamente tínhamos uma posição inicial e uma posição final. Mesmo que nós saibamos onde é a posição final, nós não sabemos ainda onde é a posição inicial. Não temos a mínima ideia por hora. Tudo bem? Então, o nosso robô não vai se mover enquanto ele não descobrir onde ele está. De acordo? Bom, nós vamos começar então. Mas nós temos que começar de algum lugar, claro, porque, enfim, nós não temos nada até agora. Então, nós vamos montar a nossa primeira probabilidade a priori da posição do robô, P de x. E como o robô não tem a mínima ideia de onde ele está, mas a gente conhece o mapa, tudo bem? Então, a gente abre esse mapa e quando a gente olha para o mapa, a gente fala assim, poxa, como eu não sei onde eu estou, qualquer posição pode ser a verdadeira. Eu não sei, tá? Se você reparar bem, se todas as posições têm a mesma chance de serem verdadeiras, qual é a distribuição que nós acabamos de descrever? Exatamente, é a distribuição uniforme. A primeira distribuição de probabilidades do nosso robô vai ser uma distribuição uniforme para a sua posição. E ela é essa daqui, e só quer dizer o seguinte, não sei onde estou, todas as posições disponíveis têm a mesma chance de ser a verdadeira. Mas isso daí é só para a gente começar, tudo bem? Já que é assim, eu vou fazer então a minha primeira probabilidade a posteriori, porque o robô está no ambiente, não é isso? Então, se ele está no ambiente, o sensor consegue fazer uma medida, correto? Então, nós vamos pedir para o sensor agora, então. Sensor, faça uma medida e me diga onde eu estou. E assim o sensor vai executar. Só que, como você sabe, o sensor ele tem um certo grau de erro, não é verdade? Então, você não está na posição exata que o sensor te deu. Você não vai acreditar nisso. Você vai acreditar que você está numa região no entorno daquela posição que ele te deu. E é por isso que nós montamos, então, uma gaussiana justamente com essa medida. Reparou que a nossa posição verdadeira, que está sendo mostrada aí para você, mas que o robô não conhece, ela está dentro dessa distribuição gaussiana? Então é justamente isso. É uma região de incerteza. Você está em algum lugar dentro daquela região. Percebeu como é que funciona a coisa? Muito bem. Mas agora, então, eu tenho tudo que a gente precisa. Que é o quê? Eu tenho a probabilidade a priori e a probabilidade a posteriori. Vou aplicar o teorema de Bayes. E o teorema de Bayes vai ser a multiplicação justamente dessas duas funções. E a multiplicação dessas duas funções
vai ser justamente depois normalizada, não é? Justamente pela integral, não é, desse resultado. Tudo bem? O mais interessante é que como nós temos agora uma resposta que é uma função densidade e probabilidade, nós podemos começar a extrair dados delas por meio dos momentos estatísticos que nós vimos. E por ser uma gaussiana, só precisamos saber então dos 2 primeiros momentos estatísticos. E aí aparece um conceito extremamente importante em estatística, que é o conceito de intervalo de confiança. Como você sabe, né, numa gaussiana, por meio dos desvios padrões, nós temos como calcular então qual é a probabilidade, né, daquela medida estar em uma determinada região. E o intervalo de confiança nada mais é que uma proporção do desvio padrão, de que o objeto real está de fato naquela região que nós estamos indicando. Tudo bem? E assim então nós temos essas diversas proporções aqui, tudo bem? Que são famosas, as mais famosas são as de 90%, 95% e 99%. E vai ser justamente esta, então, a resposta final que nós vamos te dar. Nós vamos te dar, então, uma gaussiana como resposta final, e dessa resposta nós vamos extrair o intervalo de confiança. Tudo bem? Pois muito bem. Só que até o momento nós só fizemos uma rodada, não é, do filtro de Bayes. E uma rodada não significa nada. Tudo bem? O filtro precisa de muitas rodadas. Joia? Então olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer outra rodada. Só que para fazermos outra rodada, nós já tínhamos uma resposta anteriormente, não é isso? Então nós vamos herdar essa resposta como sendo nossa probabilidade a priori desta nova rodada. Ou seja, antes de começar a nova rodada, nós já sabemos o que foi calculado na iteração passada. Então isso daí é a nossa probabilidade a priori. Tudo bem? Então, tendo a probabilidade a priori, só falta o quê? Só falta a probabilidade a posteriori, que é a medida de sensor. Então nós pedimos uma medida de sensor e ele entrega para a gente esse resultado que você está vendo. Você viu? Ele é diferente do resultado que nós tínhamos, não é, obtido na iteração passada, justamente porque o sensor erra, tá bom? E o que acontece é que agora nós temos então justamente a priori e a posteriori, as probabilidades que nós queríamos. Aplicamos o filtro de Bayes, multiplicamos as duas e fazemos a normalização de modo que a integral desse resultado dê 1. Não é verdade? Então nós temos então essa resposta final que você está vendo. E como você pode ver, o que Bayes diz como resposta final é muito melhor do que o sensor pode fornecer. Porque o que Bayes está fazendo é combinar, fundir as medidas ao longo, não é, das iterações, ao longo do tempo. Então Bayes faz com que a nossa resposta convirja para onde nós estamos de fato. O que Bayes faz é eliminar, com o passar das iterações, justamente o quê? Justamente o erro do sensor. O erro do sensor é o que nos impede de saber a medida verdadeira, não é isso? Pois muito bem, o objetivo dessas filtragens todas é o quê? Eliminar o erro do sensor. Tudo bem? E o que nós temos aí então é a resposta, tudo bem? É a resposta da iteração atual. E como você pode ver, né, em 2 iterações nós convergimos. Só que, como você pode ver, a região em que esta gaussiana abrange ainda ela é relativamente grande, tudo bem? Então a nossa incerteza, o nosso intervalo de confiança ainda está bem extenso aí, tudo bem? Então o que nós podemos fazer? Bom, nós podemos fazer outra iteração, e outra, e outra. E o que vai acontecer é que o filtro de Bayes vai começar a eliminar o erro e vai fazer com que a incerteza vá ficando cada vez menor, de maneira que depois de muitas iterações, olha só como vai ficar a nossa gaussiana. Ela vai ficar super alta, não é? Porém, com uma base bem pequenininha. E como você vê, então a região de abrangência dela agora é muito menor. Logo, a nossa região de incerteza é muito menor.
Nós atingimos isso por meio de quê? De repetição. Por isso que o filtro de Bayes ele é um filtro recursivo. E nós vamos executar esse filtro até quando? Quantas iterações nós temos que fazer? Nós vamos executar até ficarmos satisfeitos. E a nossa satisfação vai ser, então, calculada pelo segundo momento estatístico, por meio da variância ou, a raiz quadrada dele, o desvio padrão dessa resposta. Enquanto o desvio padrão, ou seja, a região de abrangência não estiver em um determinado intervalo pequeno o suficiente, nós não paramos, tudo bem? E é assim, então, que nós fazemos, por meio desse pseudo-algoritmo, o filtro de Bayes. Compreendeu? Viu como é simples? Não tem absolutamente quase nada dentro desse filtro. E ainda assim, ele é super poderoso. Mas como você sabe, bom mesmo é colocar na prática. Não é verdade? Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar na prática o filtro de Bayes e você vai ver essa evolução agora. Muito bem, pessoal. Então nós vamos colocar o filtro de Bayes na prática. E aqui eu vou explicar então o programinha para vocês e vou deixar aqui do lado o pseudo-algoritmo justamente para que você veja que é igualzinho. Tudo bem? Muito bem. Então, no nosso filtro de Bayes, a gente sempre começa, claro, limpando a memória. Aqui, então, eu estou introduzindo uma semente para o nosso gerador de números aleatórios, só para que você possa, claro, reproduzir o resultado igualzinho aí na sua casa. Tudo bem? E você pode mudar para outros. E, bom, vamos lá. A gente vai, então, modelar o nosso universo de discurso, tudo bem? Sem problema nenhum aqui. Próximo passo é escolher onde nós vamos colocar o nosso objeto, que no caso é o nosso robô, tudo bem? Bom, e aqui nós temos que modelar o nosso sensor. Como você sabe, o sensor ele vai nos dizer a posição do robô, ou seja, do nosso objeto, porém ele erra. E o nosso erro é gaussiano, então ele é dado por meio de um desvio padrão, um espalhamento, tudo bem? E aqui nós vamos escolher o desvio padrão que nós quisermos, tá? Quanto menor, melhor é o nosso sensor. Quanto maior, pior é o nosso sensor. Então vamos lá. Todas as vezes que nós formos pedir então uma medida de sensor, então ela vai ser dada pela variável z. E ela é o quê? Ela é justamente a posição do objeto. Se o nosso sensor fosse perfeito, ele nos diria exatamente a posição do objeto. Mas ele não é perfeito, ele é real, então ele erra. Então nós adicionamos o erro dado então pelo nosso sensor, tudo bem? E aí então nós vamos começar o nosso filtro de Bayes. Como você sabe, a priori nós não sabemos onde o robô está. Por causa disso, a nossa distribuição da localização dele a priori, ela é o quê? Ela é uniforme, do jeito que a gente está vendo aqui, tá? E aí nós fazemos, então, uma primeira medida de sensor. A nossa primeira probabilidade a posteriori, então, ela vai ser calculada por meio de uma gaussiana centrada onde? Na média, que é justamente quem? A média ela é a posição dada pelo meu sensor, com o erro incluído, tudo bem? E ela fica em volta do sensor por meio do desvio padrão desse sensor. Joia? E aí nós podemos, então, aplicar pela primeira vez o teorema de Bayes, tá? Então, antes de tudo, eu vou lá e calculo a minha normalização, que é a probabilidade de z, tudo bem? E ela é o quê? Ela é justamente a integral, não é? Do quê? Da probabilidade a posteriori vezes a probabilidade a priori, tudo bem? Ela é essa integral. E aí, então, aplico o teorema de Bayes, que é a posteriori vezes a priori, não é? Normalizado, então, justamente pela probabilidade de z. E é isso. Esse é o teorema de Bayes. E acabou. Então, isso vai ser o nosso filtro de Bayes. A partir daqui, eu tenho que pegar esse resultado e extrair informações dele. Justamente quem? Os momentos estatísticos, não é verdade? Pois muito bem. É isso que nós vamos fazer agora, então. Então, aqui eu só iniciei algumas variáveis de auxiliares, tudo bem? Porque nós vamos fazer plot e tudo mais. Mas aqui então eu venho e calculo os meus momentos, né, estatísticos. Vamos ver essa funçãozinha.
Então nela eu calculo várias coisas a mais do que é necessário por causa do plot, para fazer um plot caprichado, bonito para você, tudo bem? O que nós precisaríamos mesmo é calcular justamente o quê? Não é? O primeiro e o segundo momentos estatísticos do resultado final, que é a probabilidade, né, dada ao resultado de Bayes, tudo bem? Mas aqui eu calculo algumas coisas a mais por causa do plot. Mas o que nós queremos mesmo, de verdade, é a esperança, que é o primeiro momento estatístico do resultado final de Bayes, tá? E nós queremos também a variância, tudo bem? É o espalhamento, ou seja, o segundo momento, não é? Que ele é centrado na média, tudo bem? Não é? Justamente da distribuição de Bayes. E eu vou lá e calculo quem? O desvio padrão. E o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância, tá? E bom, é só isso mesmo, o resto é só para a gente colocar no plot mesmo, tá? E bom, e aí a gente vai então para o nosso loop. Tá? Antes do loop, claro, né? A gente define um critério de parada. Meu critério de parada vai ser simplesmente, né? Você pode escolher o que você quiser. Eu coloquei aqui 5%, não é, do desvio padrão do sensor. Mas esse número foi um número que eu escolhi porque eu quis. Você pode escolher outros, tudo bem? E vem o plot. E o plot eu vou mostrar aqui então para você rapidinho, mas fica tranquilo que eu vou deixar todos os códigos para você ver. Então são vários plots aqui. Na hora que a gente plotar a primeira vez eu explico o que vai acontecer, tá? E vamos lá. Aí sim vem o nosso loop, que é onde vem o filtro de Bayes, que ele é recursivo. Então é simplesmente o seguinte, ó, enquanto o desvio padrão de Bayes for maior do que a nossa parada, né, o nosso critério de parada, a gente não para de fazer o filtro de Bayes. E ele é o quê? Bom, se eu não sou um contador, né? Então o que acontece é que a probabilidade a priori, ela vai herdar, então, o último resultado que nós calculamos. Então a minha probabilidade a priori desta rodada é justamente a probabilidade de Bayes, o resultado final de Bayes, da rodada anterior. Tudo bem? A probabilidade a posteriori, ela é feita depois, não é, de uma leitura de sensor, não é verdade? Então está aqui a nossa leitura de sensor, eu armazeno ela num vetor, tudo bem, mas eu uso mesmo a última medida, tá? Para a rodada atual. E aí com isso eu monto então a minha probabilidade a posteriori, que você já sabe, não é um número, ele é uma função, uma PDF, uma função densidade de probabilidade, probability density function, tudo bem? E é dada por uma gaussiana, como você pode ver. E aí vem então, não é, o teorema de Bayes, que vai me dar o resultado final desta iteração. Então, só para separar para você aqui bonitinho, eu calculo então, não é, o nosso normalizador, probabilidade de Z. Bom, e aí vem de fato então, né, o teorema de Bayes, que é a probabilidade a posteriori vezes a priori, isso são funções, tá? Normalizadas então. E aí eu venho e calculo então os momentos estatísticos da maneira como a gente viu, tudo bem? E ploto. E é só isso mesmo, veja, esse é o final, não é, do nosso filtro. Veja como ele é pequenininho, não é? E aqui no final, então, eu só exibo os resultados finais, ou seja, o que eu vou fornecer para você como resultado final. E você repare que eu vou oferecer para você, então, não é, uma região que me dá um intervalo de confiança. E aqui eu tenho para vários intervalos de confiança, para que você, né, tenha uma noção, então, né, de qual é a resposta. E a gente vai ver isso então, tudo bem? Mas você pode ver que esse é o final do programa, tudo bem? Vamos rodar esse programa então? Então, ao rodar, né, ele vai aparecer a figura aqui para a gente, eu vou maximizar, e agora eu vou te explicar o que é que vai acontecer em cada figura. Nessa primeira figura é a nossa probabilidade a priori da rodada atual. Então, como você pode ver, a primeira rodada ela é uniforme. Nessa segunda figura aqui, nós temos então a probabilidade a posteriori, que é aquela que a gente obtém depois da medida do sensor. Então, a medida do sensor que ele me deu foi essa aqui em vermelhinho, tá? E a gente monta uma gaussiana em volta dela. Assim, em todas as figuras vai ter a posição verdadeira, né, do objeto, do nosso robô,
plotado aqui em verdinho, tá? Para a gente ter uma noção, não é, de quão bem o filtro está indo. Mas na verdade a gente não tem essa posição, nós queremos encontrá-la. Aqui na terceira posição é o resultado final, não é, do teorema de Bayes para esta rodada, tudo bem? E o que vai acontecer é que na próxima rodada, este resultado final que você está vendo vai passar aqui para cima, ele vai vir para cá, que é a PDF, né, que é a Probability Density Function, função densidade de probabilidade, a priori. Então, o resultado, não é, a priori da rodada atual vai ser o resultado anterior, não é, da rodada anterior. Tudo bem? E aqui eu vou ter mais aqui alguns plots para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Esse primeiro plot vai plotar então os resultados do sensor, que no fundo você também pode ver nesse segundo gráfico aqui, tudo bem? Só que a gente vai plotar em termos de linha temporal. Esse resultado aqui vai ser o quê? A medida dada por Bayes, então essa aqui é a esperança calculada pelo filtro de Bayes, tá? Que a gente calcula então por meio, não é, da equação da esperança, que é o primeiro momento. E aqui, não é justamente o desvio padrão, raiz quadrada da variância, que é o segundo momento. Tudo bem? E o nosso objetivo, então, é fazer com que o desvio padrão, não é, do resultado final seja pequeno o suficiente, não é, que é a nossa condição de parada. E é isso. Vamos ver isso aqui em execução, então? 1, 2, 3 e... Então, aqui no começo a gente vai lento, não é? Para a gente ver os resultados. Então, você pode reparar que o resultado, não é, final de uma rodada passa para cima aqui na próxima rodada. Tudo bem? E você está reparando, então, que o resultado final está ficando com uma incerteza cada vez menor, ou seja, né, a função densidade de probabilidade está ficando cada vez mais magrinha aqui. Tudo bem? Ou seja, essa região aqui embaixo do gráfico é a minha região de incerteza. E você pode ver que ela diminui cada vez mais. Aqui, como você pode ver, não é, nós temos o resultado, então, das leituras de cada iteração do sensor. E, como você pode ver, né, o desvio padrão dele nunca muda aqui no caso. Ele pode vir a mudar sem problema nenhum, não tem problema, né, se o desvio padrão do sensor for variável, mas normalmente não é, não é? Então, o que acontece é que as medidas são contaminadas por ruído aleatório, que você pode ver caracterizado aqui, não é, desse lado de cá. Você pode ver que ela fica no entorno, não é, da média verdadeira, que é a posição verdadeira do robô, tá? Mas sofre muito, não é, com a variável aleatória. Tudo bem? No entanto, a gente vê que para o filtro de Bayes, não é, o resultado ele vai melhorando com o passar do tempo. A gente vai convergindo, então, justamente para onde? A gente vai convergindo justamente para a média, né, que é a esperança verdadeira, então, desse processo estocástico, que é a posição do robô. Você veja, o processo estocástico é justamente o quê? Encontrar a posição do robô, eliminando quem? Eliminando o ruído gaussiano do sensor. Tudo bem? É aqui que está o processo, né, estocástico. E aqui a gente vê, com o passar do tempo, né, justamente quem? O desvio padrão do nosso resultado final, que é esta área pequenininha, né, aqui de baixo, que está diminuindo cada vez mais. Então a gente vê que ela começou grande, que é a original, e ela vai caindo, 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 caindo. E quando ela entrar nesta região aqui, não é, pintadinho em vermelho, que é o que? Nosso objetivo final, nosso, não é, critério de parada, nós vamos então finalizar o nosso processo estocástico e vamos ter então encontrado o nosso objeto com o quê? Com uma certeza definida que nós queríamos. Tudo bem? Então vamos ver. Então a partir de agora vamos ver isso até o final. Muito bem. Então depois de 400 iterações aqui, né, nós chegamos então no nosso critério de parada aqui para o desvio padrão. Tudo bem? Então nós atingimos aqui os 5%, né, do valor inicial. Isso daí foi escolhido por mim porque eu quis, você pode escolher de outra maneira, tá? Mas enfim,
Depois de nós atingirmos, então, não é, o nosso critério de parada, nós vemos, então, que o filtro de Bayes convergiu aqui para o valor que nós queríamos, ou seja, não é, o teorema central do limite valeu, tá? A gente pode ver, então, que o sensor sofreu, claro, com, né, o erro aleatório atrapalhando ele por todo o experimento, já que, né, o desvio padrão do sensor não foi alterado nesse experimento, tudo bem? Nós vemos aqui graficamente, então, não é, o resultado final, não é, de Bayes. Nós vemos, então, que é uma gaussiana com o quê? Com um desvio padrão super pequenininho, que é o que está sendo dado aqui. Nós vemos que nós convergimos de fato, então, claro, com um certo grau de certeza, tá? Justamente para a medida. E qual é esse grau de certeza? Então aqui, ó, é o resultado final que eu exibo para vocês, tudo bem? Então, ó, após 400 iterações, não é, a esperança, ou seja, o resultado do nosso processo aleatório, não é de 4,99, e lembrando que o objeto estava na posição 5 exata, tá? E o nosso desvio padrão é aquele que nós escolhemos, tá? E aqui então é o resultado que nós damos para o nosso usuário, ou seja, nós damos um intervalo com um grau de certeza, ou seja, um intervalo de confiança. E a porcentagem desse intervalo de confiança é aí uma proporção, então, conforme nós vimos, do que? Do desvio padrão. Tá? Então aqui, ó, desde 68%, que é o primeiro desvio padrão, até 5 desvios padrões aqui, 99%, nós temos então o intervalo, onde nós dizemos que com, por exemplo, 99% de intervalo de confiança, né, o valor verdadeiro encontra-se, né, dentro deste intervalo aqui, entre 4,8 e 5,1, né, conforme nós podemos ver. Tudo bem? E essa é a resposta que nós damos com o intervalo de confiança que nós escolhermos ou que for exigido no projeto. Tudo bem? Esse foi o filtro de Bayes. E muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado de ver o filtro de Bayes, porque não foi só o filtro de Bayes que nós vimos aqui. Nós ganhamos uma gama enorme de conhecimento e nós vimos como aplicar na prática não só o filtro, mas todo o conhecimento anterior do teorema central do limite e do cálculo dos momentos estatísticos. Nós ganhamos muito conhecimento. E além disso, este filtro é o filtro primordial, de onde muitos outros saíram. E nós vamos ver isso. Pois muito bem. Então, te agradeço, um abraço e tchau, tchau.